Ó Deus, pelo mistério da festa de hoje, santificais a vossa igreja em todos os povos e nações, derramai por toda a extensão do mundo os dons do Espírito Santo, e realizai agora no coração dos fiéis as maravilhas que operastes no início da pregação do Evangelho. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Podemos sentar para acolher a palavra de Deus. Nós escutamos na nossa própria língua. Nós que somos pardos, medas e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia e da Capadócia, do Ponto e da Ásia, da Frígia e da Panfilha, do Egito e da parte da Líbia próxima de Cirene. Também romanos que ali residem, judeus e prosélitos, cretenses e árabes. Todos nós os escutamos anunciarem as maravilhas de Deus na nossa própria língua. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
E como todos os membros do corpo, embora sejam muitos, formam um só corpo. Assim também acontece com Cristo. De fato, todos nós, judeus ou gregos, escravos ou livres, fomos batizados num único Espírito, para formarmos um único corpo, e todos nós bebemos de um único Espírito. Palavra do Senhor. Graças a Deus. E acendei neles o amor como fogo abrasador. De pé com o canto, aclamemos o Santo Evangelho. O Senhor esteja convosco. Proclamação da boa notícia de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois destas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente, Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Palavra da salvação. Glória a Deus. Cara comunidade, nós estamos hoje dentro dessa belíssima festa de Pentecostes. A festa de Pentecostes era uma festa que havia entre os judeus, celebrando a memória daquele momento em que Moisés recebeu as tábuas da lei, os 10 mandamentos no Monte Sinai. O texto lá do Êxodo fala desse momento como um momento muito solene. É um momento que Deus se manifesta para Moisés através de elementos da natureza, de nuvens, de tempestade, de trovões. É o que se chama teofania, uma manifestação de Deus com esses elementos da natureza. E Moisés tinha uma grande autoridade no meio do povo judeu, porque esse contato, essa intimidade que Moisés teve com o Senhor não tinha sido assim uma experiência qualquer, tinha sido uma experiência muito profunda. Diz lá no texto que quando Deus foi passando pelo Monte Sinai, o Senhor pediu para que Moisés ficasse entre as fendas das rochas, porque ele não poderia suportar a força da sua presença. Então Moisés fica entre as fendas das rochas e o Senhor passa. Então esta experiência de uma profunda intimidade com Deus deu também para Moisés uma autoridade muito grande do povo de Deus. Exatamente essa experiência que ele teve, unida aos mandamentos da lei de Deus, faz a festa de Pentecostes uma festa toda especial para os judeus.
No Novo Testamento, nós temos o Mestre renovando a Páscoa e também o Espírito Santo renovando essa festa. Nós tínhamos as profecias no Antigo Testamento de Jeremias e de Ezequiel. Jeremias na Palestina, Ezequiel na Babilônia, falando de uma nova, de uma eterna aliança, que essa aliança iria ser marcada pela ação do Espírito Santo. Eu vou te conceder o Espírito que haverá de te lavar de todas as tuas imundícies, e não será mais preciso que um outro diga o que tu deves fazer, porque é o Espírito Santo que haverá de falar em ti. E eu colocarei dentro de ti a minha lei. Não será mais uma lei que vem de fora, mas uma lei que brota de dentro, gravada pelo Espírito Santo. E vocês serão meu povo, e eu serei o vosso Deus. Essas profecias de Jeremias e Ezequiel, que falam exatamente da nova e eterna aliança, falam de uma aliança sob o signo e sob a ação também do Espírito Santo. Então nós temos nessa festa de hoje, exatamente à luz das profecias de Jeremias e de Ezequiel, aquele momento também lá no Monte Sinai, nós temos uma renovação dessa experiência e dessa intimidade com Deus. Diz lá São Paulo também, quando ele faz uma leitura dos fatos do Antigo Testamento, à luz da ressurreição do Senhor, tecnicamente isso na teologia chamada Midrash, uma leitura dos fatos que aconteceram à luz da ressurreição. São Paulo vai dizer uma coisa muito particular. Quando Moisés desceu do Monte Sinai, o seu rosto brilhava. Mas exatamente por causa do brilho do rosto de Moisés, Moisés colocava um véu para que as pessoas não se assustassem, não se incomodassem com aquela luz que brotava dele. Aí São Paulo vem dizer que se o ministério do Antigo Testamento, desse ministério passageiro, fazia brilhar dessa forma, quanto mais este ministério trazido pelo Messias, pelo Senhor, a nossa face haverá de brilhar muito mais ainda, com a seguinte diferença, que em vez de nós fazermos com Moisés, que cobriu o seu rosto, nós precisamos tirar o véu do nosso rosto e deixar que essa luz do Senhor brilhe para as pessoas. Nós temos também dentro do Novo Testamento, do ministério do Senhor, quando Cristo sobe o Monte Tabor, ele se transfigura de luz. Essa experiência do Senhor se transfigura de luz é uma experiência muito parecida com aquela experiência que Moisés teve no Monte Sinai. Moisés, em contato com Deus, que era luz, toda luz, ele se inundou dessa luz e transmitia essa luz. O Senhor também, subir ao Monte Tabor, é uma experiência muito parecida. Ele, na intimidade com o Pai, ele deixa também essa luz do Pai brilhar, com a diferença para Moisés, que essa de Moisés ele recebia essa luz de Deus, e o Cristo era o próprio Deus. Mas para nos dizer também que quando nós deixamos o Espírito Santo agir dentro de nós, nós nos transfiguramos no Senhor. Essa luz de Deus, ela resplandece em nós. Então nós temos essa renovação da festa, quando o Espírito Santo desce lá sobre os discípulos. Temos também, nesse texto do Evangelho de São João, uma narrativa que nós podemos considerar uma antecipação, ou mesmo uma experiência de Pentecostes. O Senhor ressuscitado aparece no meio dos discípulos e sopra sobre eles o Espírito Santo. Aqui nós temos uma junção, uma união da experiência do ressuscitado com a experiência do Espírito Santo. Nós podemos dizer que o ressuscitado nos comunica o seu Espírito, e o Espírito de Deus nos comunica essa presença viva do ressuscitado.
Mas, à luz do texto de hoje, o Cristo diz para os discípulos: recebei o Espírito Santo. Mas é algo muito estranho. Ora, os discípulos tinham vivido uma intimidade muito grande com o Senhor. Tinham visto Ele operar milagres, operar maravilhas. Tinham visto também o Senhor fazer diversos gestos que provocaram muito as suas vidas. Basta dizer do lava-pés. Viram o Senhor também ensinar tantas coisas, tantas parábolas, ensinar com tanta sabedoria, que o povo até se perguntava: mas da onde é que vem essa sabedoria do Senhor? Então os discípulos tiveram essa intimidade muito grande com Cristo, com sua morte, uma traição, ou como São João ao lado da sua cruz, e depois tiveram essa experiência do ressuscitado. Talvez o Senhor, aparecendo para os discípulos, tivesse já se conformado, aceitado, que bastava eles verem que Ele estava ressuscitado para que eles pudessem levar a missão adiante. Mas não bastava apenas que os discípulos, assim como Tomé, tocassem as suas chaves, tocassem o seu lado. Era preciso algo mais para que aqueles discípulos pudessem se levantar. Então nosso Senhor concede a eles uma grande graça, aquele mesmo Espírito que o animava nas missões, aquele mesmo Espírito que o encarnou no seu da Virgem Maria, aquele mesmo Espírito que operava milagres e que fazia experiências incríveis que o povo se abismava e se maravilhava. Esse mesmo Espírito que animou o Senhor, Ele concedeu para os discípulos e para a igreja. Que dom maravilhoso! Que mais o Senhor poderia ter nos concedido, além do seu Espírito? Nós podemos dizer que quando o Senhor concede o seu Espírito aos seus discípulos, Ele está partilhando com que todas as suas riquezas, as maiores riquezas, não reservando nada para si, para os seus. Aí nós podemos também nos perguntar: e como é que nós, sendo também discípulos de Cristo, devemos fazer para receber este Espírito Santo? Porque também nós temos necessidade de receber este Espírito. Não basta a gente simplesmente saber que o Senhor ressuscitou, não basta a gente ter algumas experiências na nossa fé. É preciso também que a gente receba este Espírito Santo. E diversas vezes Jesus Cristo nos Evangelhos, Ele fala dessa importância. Por exemplo, o Senhor falando sobre a oração, o discurso do Sermão da Montanha, que vocês, sendo maus, sabem dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o Pai, que é bom, vos dará o Espírito Santo sem medidas. Então, é sinal também de um grande presente, de uma grande maravilha, que o próprio Deus nos concede, esse Espírito Santo sem medida. Mas para a gente receber então este Espírito, é preciso também a gente pedir. É preciso também a gente orar ao Pai em nome de Jesus. É preciso a gente suplicar para que essa medida que a gente receba seja também uma medida transbordante. O que significa esta medida transbordante? Que não seja uma medida que venha apenas satisfazer os meus interesses particulares e pessoais, mas que possa transbordar para os outros, através do amor, através do testemunho da ressurreição, e de tudo aquilo que nós podemos considerar que há de melhor na vida. Hoje também nós rezamos o salmo: enviai, Senhor, o vosso Espírito, e renovareis a face da terra. A gente também precisa receber esse Espírito Santo para renovar a nossa vida. Quantas vezes, infelizmente, nós vamos perdendo o sentido da vida, perdendo o gosto de viver, perdendo a alegria do amanhecer, a alegria de poder dormir, a alegria de poder viver.
a gente acaba entrando em depressões, em tristezas, e a gente acaba perdendo o ânimo de fato de levar a vida para frente. Ora, quando nós nos encontramos em tal situação, nós estamos precisando que o Espírito Santo venha renovar nossa vida. Quando também nós caímos no pecado, caímos no erro, no egoísmo, em tantas coisas difíceis, nós também precisamos desse Espírito Santo para renovar a nossa vida. Quando a sociedade vai caindo em corrupção, vai se desestruturando nos seus valores, o mundo vai cada vez mais entrando em conflitos, em guerras e violências, nós precisamos da ação desse Espírito Santo para que a gente possa, de fato, conhecer a verdadeira paz. Mas com certeza, quando o Senhor disse: recebei o Espírito Santo, os discípulos sentiam essa necessidade. O Senhor estava vendo que eles também tinham necessidade e tinham abertura para poder receber esse mesmo Espírito Santo. E nós podemos também, hoje na festa de Pentecostes, nos perguntar: e como está essa nossa sede, essa nossa abertura ao Espírito Santo? Ora, diz para que o apóstolo, para a gente não contristar o Espírito de Deus, não vamos entristecer o Espírito Santo com os nossos pecados. Tudo aquilo que vai contrário à vida de santidade é contrária à ação do Espírito Santo. Se nós deixamos de fato o Espírito de Deus agir, nós haveremos também de ser santos. O próprio título está dizendo: Espírito Santo. O Espírito de Deus é algo maravilhoso, de puro e de belo. O Espírito de Deus não age para promover o erro, o pecado, a injustiça, a corrupção. O Espírito de Deus é pureza, é maravilha de Deus para nós. Mas nós podemos nos perguntar: mas será que nós estamos nos deixando levar por uma mentalidade que vai exatamente contrária ao Espírito Santo, ao Espírito de santidade? Porque cada um de nós, se nos abrirmos a esta ação do Espírito de Deus, nós criamos um desejo de sermos santos, de buscarmos a perfeição. Buscar a santidade não é algo estranho à igreja, não é algo apenas para uns pequenos grupos de eleitos e seletos, mas o chamado que Deus faz de santidade para todos os batizados, para todos aqueles que têm o seu Espírito, é algo natural e normal dentro do seio da igreja, porque nós somos animados pelo Espírito de Deus e não por espírito de porco. Então nós precisamos nos interrogar: será que de fato a minha vida está mostrando abertura e interesse por esse Espírito do Senhor, por esse Espírito de amor? Também nós temos nessa ação do Espírito Santo diversos dons. Dentre esses dons nós temos o dom da piedade. O dom da piedade, às vezes, pode ser mal interpretado. Às vezes as pessoas falam muito no sentido pejorativo de piedade como uma coisa piega, como uma coisa que é estranha, assim, que é bancar o santo, mas na verdade é apenas hipocrisia. Mas a gente deixando essas concepções erradas de piedade, a piedade significa a gente encontrar alegria, satisfação nas coisas de Deus. Buscar a nossa alegria nas coisas de Deus. E também nós podemos nos perguntar: mas até que ponto nós estamos buscando a nossa alegria? Nas coisas de Deus, ou no pecado, ou nas coisas do mundo, ou naquilo que a mentalidade do mundo nos diz? Então, quando a gente também vai se afastando de Deus pelo pecado, nós estamos faltando com esse espírito de piedade.
E nós precisamos, assim como que, sair dessa água, respirar, pedir a Deus que a gente possa ter alegria de das coisas do Senhor, ter alegria. Por exemplo, nós estamos aqui na Santa Missa. Nós estamos aqui na Santa Missa por tantos motivos. Mas por que nós estamos na Santa Missa? Porque nós temos gosto de ouvir a palavra do Senhor, porque nós temos gosto de participar da Eucaristia, porque nós temos gosto de viver a nossa fé. Mas quantos perderam esse gosto? Quantos não têm esse gosto? Tem gosto em outras coisas, mas menos na palavra de Deus, e naquilo que o Filho de Deus diz, e naquilo que o Espírito Santo orienta e ensina. Às vezes, a gente pode pensar que essa ação do Espírito Santo, que renova a face da terra, que renova a igreja, é uma coisa que ficou para trás e que é uma coisa ultrapassada, que é uma coisa de outros tempos e não de agora. Isto é uma grande ilusão e mentira que nós queremos ter. Uma vez eu estava visitando lá na Itália um convento, e nesse convento tinha vários quadros de vários homens pregados na igreja, pregados, aliás, no convento. Eu pensando que aqueles quadros que estavam pregados na parede eram quadros assim das pessoas que participaram da história, ao longo das datas, de tantos anos naquela congregação, que tivesse sido lá dos estudadores. Eu pensei em um bocado de coisa, que eram tantos quadros. Eu fui e perguntei aos padres da comunidade: esses quadros, de quem são esses homens? Ele me disse: tudo mártires do mundo de hoje que a nossa congregação tem. Eu olhei para aquele monte de quadro, esses homens todos dando a vida nos dias de hoje por causa do Evangelho, como em outras épocas que a gente sabia que existiam essas histórias. E se esses homens deram a vida por causa do Evangelho, é porque o Espírito Santo está agindo, o Espírito de Deus está se movendo, vê quem quer. Então, que nesse dia que nós celebramos o dia do Espírito Santo na nossa igreja, a vinda do Espírito do Senhor, que esse Espírito de Deus possa vir a nós, que nós também queremos receber, para que Ele possa ministrar e realizar em nossas vidas, de fato, a vontade de Deus em plenitude. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Professemos a nossa fé. Já estive avisando outras missas que nós estamos concluindo aquele prédio anexo à Capela de Santa Luzia, que até hoje aquele prédio não foi concluído. Desde que eu cheguei aqui, nós já fizemos diversas reformas naquele prédio, mas estava faltando se concluir 4 banheiros para se terminar aquele edifício. Então nós estamos envolvidos com essa tarefa, apesar de ser um prédio lá de Santa Luzia, faz parte da paróquia,
e é um espaço que nós temos da paróquia para as nossas reuniões e diversas atividades. Quem puder ajudar nesse sentido, com a participação desse notebook, é apenas uma motivação para ajudar, mas se quiser nos ajudar, até mesmo por ações, a gente agradece. Porque o nosso objetivo também, terminando, dependendo da participação da comunidade, é determinar os banheiros lá, passar para os banheiros aqui públicos que nós temos nessa cidade. Então depende um pouco assim do interesse da comunidade. É sempre falada do sim, a Cardoso, mas não implica que outras pessoas queiram nos ajudar, principalmente nessa última semana, que nos ajude nesse sentido. Queria também falar sobre os lustres da igreja. Esses dois lustres centrais são novos, foram colocados exatamente nessa festa de Pentecostes. Queria falar então sobre o conjunto deles. Todos os outros lustres foram colocados a partir da campanha das notas fiscais. Os três primeiros foram colocados na festa de Todos os Santos, no ano passado, e os outros lustres foram colocados pela passagem da festa de Natal. E damos a graça mais esses dois, agora pela festa de Pentecostes. Esse lustre de lá, que eu também não vou dizer os preços das coisas, que foi um pouco mais salgado, ele foi doação de uma pessoa, uma doação anônima de uma pessoa aqui da paróquia. Mesmo sendo a doação anônima, eu queria agradecer muito a pessoa que nos doou esse lustre, que para nós nos poupou de muito trabalho para poder adquiri-lo, e pedir então uma oração por essa pessoa que fez essa doação anônima, em espírito de gratidão da igreja para com ela. Esse outro lustre já é campanha também das notas fiscais. A gente agradece a todas as pessoas que têm ajudado com a campanha das notas aqui na igreja. Sinal também que puderem continuar a participar, a gente agradece. Queria então convidar o Érico, que está aniversariando, e os outros aniversariantes, se tiver mais algum aniversariante aqui presente, para cantarmos os parabéns. Queria também agradecer muito todas as pessoas que trabalharam pela passagem da Vigília de Pentecostes na madrugada de hoje para receber os jovens da nossa região. A todas as pessoas que trabalharam, que se empenharam, nosso muito obrigado. Particularmente porque após a vigília, a igreja ficou muito limpa, toda organizada para a missa que teve hoje pela manhã. Todas as pessoas que trabalharam, particularmente também na limpeza, o nosso muito obrigado. Queria dizer que essa semana estou de retiro, até quinta-feira, pedindo dos padres. E se a comunidade pudesse ajudar um pouco mais a adoração do Santíssimo ao longo da semana, para não deixar a consciência tão sobrecarregada, a gente agradeceria muito. O Senhor esteja convosco. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe. Boa noite para todos, uma feliz semana para todos.